Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos neste dia de hoje. Deus tem uma palavra para mim e para você. Ela se encontra no livro de 1 Samuel, no versículo de número 15. O encontro de Saul e Samuel. Eu não sei se vocês já ouviram falar em alguma pregação, porque eu já ouvi algum pregador falar que Saul ele foi escolhido por homem. Até um pastor eu já vi ele falar que Saul foi escolhido por homem. Então nós vamos entender se isso é verdadeiro ou se isso é falso através da Bíblia aqui, porque a Bíblia ela nos ensina, ela é o único livro sagrado. Ela tem 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. A Bíblia tem 1189 capítulos e tem 31.173 versículos. Muitas vezes, por falta de ler a Bíblia ou por entendimento próprio da pessoa, a pessoa fica falando coisas que não condiz. Primeiro a Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 15. 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 15, que diz assim: Porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem orado para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. Olha o versículo 17. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem que eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Eu vou ler o 15 e o 17 novamente. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: Amanhã a estas horas enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirá por capitão, ou seja, ungirá como rei. 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: Eis aqui o homem que eu falei, este dominará sobre o meu povo. Então, quem escolheu? Foi Deus ou foi Samuel? Samuel, ele era o profeta da época, né? E também ele era juiz de Israel naquele tempo. Quando alguém queria consultar a Deus, ele ia a quem? A Samuel. O trabalhar de Deus, ele é diferente. Quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, ele age diferente. Tem gente que diz que Deus anda na contramão. Não é que ele anda na contramão. É que os pensamentos de Deus ele é maior do que os nossos. Os caminhos de Deus são diferentes. Um dia para Deus é como um ano. Um ano é como se fosse um dia. E aconteceu que se perderam as jumentas do pai de Saul. E o pai de Saul, ele chama Saul à parte e fala: olha, e chama um moço dele também e diz: você e ele
vão me procurar essas jumentas. E Saul sai com aquele moço e ele começa a procurar na montanha de Efraim e em volta dali e em outras terras também. E ele não consegue encontrar as jumentas. Após 3 dias, Saul vira para aquele moço e fala: olha, vamos voltar, porque agora meu pai não está mais preocupado com as jumentas, mas ele vai estar preocupado comigo e contigo. Então voltaremos. E aí aquele moço, ele dá um conselho para Saul. Ele fala: olha, aqui nesta terra tem um homem de Deus que ele fala tudo que ele fala acontece. Vamos até ele. Naquele tempo os homens de Deus, os profetas, era chamado de quê? De vidente. E aí ele fala assim: mas nós não podemos ir até ele porque não temos mais nada, não temos pão, não temos presente, não temos nada. Então o moço que estava com Saul, ele diz: mas aqui eu ainda tenho 4 cílios de prata e daremos a ele como presente. Ele diz: tá bem, então iremos até ele. E eles vão até Samuel, e lá eles encontram umas moças que ia pegar água, e aí eles perguntam, e aí ela diz: olha, ele está na cidade. E aí eles andam mais um pouco à frente e eles encontram com Samuel. E aí eles falam para ele: aonde que é a casa deste vidente? Aí ele fala: olha, sou eu mesmo que estou aqui. Eu sou o vidente. No versículo 19 ele fala: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao altar no monte, come hoje comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração eu te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupe o teu coração com elas, porque já se acharam. E para que todo desejo de Israel, porventura não é para ti e para a tua casa? Aí Saul responde para ele: por que você está me falando essas coisas, que eu sou o menor da tribo de Benjamim e da tribo de Israel? E aí ele diz que a família dele é a menor e tal, e continua falando: por que, pois, me fala com semelhantes palavras? Porém, Samuel toma Saul, o seu moço, e leva na sala de jantar, e ele dá a ele os primeiros lugares. Entre aqueles convidados, eles eram em 30, e ele dá o primeiro lugar para Saul e o seu moço. E levantou, pois, o cozinheiro a espátula que havia nela, pôs diante de Saul e disse: Samuel, eis que foi reservado está para ti no dia de hoje. Então, não foi homem que colocou Saul para ser rei. O povo de Israel naquele tempo, eles pediram um rei. E Samuel, ele acha aquilo muito pesado diante de Deus, e ele vai orar, e Deus fala para ele: olha, não fique desta maneira, porque eles não rejeitaram a ti, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Ouve a voz do povo, né? Eu darei um rei para ele, mas porém explica para ele tudo aquilo que o rei faz, que vai pegar os seus filhos, vai empregar, vai pegar as suas melhores coisas
e vão pegar suas filhas, vão empregar para perfumista, isso, aquilo, outro, e foi explicando o que um rei faria. Mas mesmo assim, eles continuaram, eles queriam um rei. Então Saul, ele é o primeiro rei do povo de Israel. Porque aquele povo, eles queriam ser igual aos outros povos. E aqui, ó, no versículo 27, descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, e ao moço, passa diante de nós. Passou, porém, tu espera agora e falarei as palavras de Deus. E então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor? Ele está ungindo pela vontade de Deus, porque Deus fala para ele, por capitão sobre sua herança. Tá? E aqui no versículo de número 6 diz que o Espírito do Senhor se apoderou e ele profetizava junto com os profetas. Então muitas vezes em alguma pregação ou na igreja, não que eu estou falando isso daqui para você ver alguma coisa de errado e você ir debater com a pessoa. A Bíblia não se debate, não se contende, tá? O que eu estou falando aqui é para que a gente conheça a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas sendo enganadas no dia de hoje, por não conhecer a verdade. A palavra de Deus, meu povo perece por falta de conhecimento. Aonde que está toda a verdade? Dentro da Bíblia. Isso daqui é um bem precioso que ninguém sabe nem o valor que tem. O que Jesus disse? Que examinais, pois, as Escrituras, pois elas testificam de mim. Mas tem pessoas que às vezes não quer ler a Bíblia, fala que é falta de tempo, ou isso, aquilo, outro, não. Nós precisamos ter tempo para tudo. Quem determina o tempo é você. Se você começar a programar, você vai achar um tempo para ler a Bíblia, tá? Muitas pessoas, elas se afundam na teologia e esquecem da Bíblia, que é a palavra de Deus. Quando Josué, ele ficou como sucessor de Moisés, que Deus mandou que Moisés deixasse ele no lugar dele. O que Deus falou para ele? Examinai todas as Escrituras e medita na palavra de Deus dia e noite, para que tu seja bem sucedido. Então nós temos que meditar na palavra de Deus. Nós temos que ler a Bíblia pelo menos 3 vezes na semana. Uma vez eu vi um testemunho de uma moça que ela falava assim, falou, na minha igreja tem um pregador que ele estudou muita teologia e ele disse assim, olha, se eu quiser que a pessoa fazer ela chorar, eu faço. Se eu quiser fazer com que ela ria, eu faço, tá? Na minha pregação, tudo pela a teologia que eu aprendi. Então quer dizer, quem dá entendimento é o Espírito Santo, não é teologia. Homem não ensina homem. Quem crucificou Jesus? Não foi os escribas, não foi os fariseus, não foi os mestres da lei daquele tempo? E a palavra de Deus diz que muitos deles, alguns deles creram em Jesus, mas só que eles não queriam se revelar para eles não serem expulsos da sinagoga, porque eles amaram mais a glória de Deus, aliás, eles amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. Então nós precisamos examinar as Escrituras e nós precisamos saber que a Escritura não foi feita por homem, mas sim os homens de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, tá? Que deixaram isso. Tudo o que está aqui é verdadeiro, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira.
Então, muitas vezes nós não andamos, muitas vezes nós não saímos do lugar. Ficamos ali parados, porque nós não examinamos as Escrituras. Nós ouvimos as pessoas. O apóstolo Paulo ele já disse: examinais toda a profecia e reter tudo que é bom. E nós ficamos acreditando naquilo que... Não que eu estou dizendo que todas as pessoas são mentirosas, mas Jesus disse: vem aí falsos profetas, vem aí falsos pastores. Hoje em dia existe falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores. Tem pregador que ele prega por dinheiro. Eu escutei um testemunho uma vez, até foi um ex-pastor meu que contou esse testemunho. E ele falou assim: olha, a gente foi em tal lugar assim assim, e a gente participou de um culto lá, e tinha um rapaz lá pregando, e depois que nós saímos do culto, passamos, se demoramos lá um pouco, lá na igreja, e depois saímos do culto, todo mundo já tinha ido embora. E esse rapaz, ele estava tomando cerveja. Aí um falou para mim assim: mas não é aquele que está ali, que estava pregando? Aí ele falou: é isso mesmo, vamos lá falar com ele. Aí chegou lá, perguntou, ele falou: sou eu mesmo. Por quê? Eu não posso tomar uma cerveja? Aí falou assim: ó, eu fiz, eles me pagaram para mim vir aí pregar. Eu fui e preguei. Agora eu tô tomando minha vida normal. E aí? O que você me diz disso? Aí você vai me perguntar: mas o crente, ele pode beber cerveja? Ele pode tomar alguma bebida alcoólica? E eu vou te responder: se esse crente estivesse no controle de um carro e tomasse umas 2 cervejas, você iria com ele? Se ele fosse um piloto de avião, você iria com ele? A Bíblia diz que nós temos que ser sóbrio, né? Então nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que... A Bíblia diz também que a palavra de Deus tem que ter ordem e tem que ter decência. E ultimamente, mais o que a gente vê é desordem, é indecência, porque as pessoas não seguem o que está escrito na palavra de Deus. Tem muitas pessoas sendo enganadas. E o próprio Jesus disse que eles enganariam a muitos. Ele vai falar, de alguns pastores, ele vai dizer: muitos me dirão daquele dia: não profetizei no teu nome? Não foi em teu nome que eu expulsei demônio? Não foi em teu nome que eu fiz muitas maravilhas? Ele não disse que é mentira, é tudo mentira. Não, Jesus vai dizer: eu lhe direi abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Tá? Então, voltando aqui, Saul, ele foi o quê? Deus errou quando escolheu Saul? Não, claro que não. Deus nunca erra. Só que Deus não obriga ninguém a obedecer. Ele te dá o mandamento. Seguir é com você, se você vai seguir ou não. E Saul, a primeira batalha, ele vence com os amonitas. Na segunda batalha, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: quando ele se reúne para batalhar contra os filisteus, olha só o que diz, ó. Samuel já tinha falado para ele, falou: você vai me esperar 7 dias, você vai juntar o povo a batalhar contra os filisteus e vai me esperar 7 dias, tá? E eu vou lá oferecer o holocausto. Naquele tempo, só quem poderia fazer o holocausto seria o profeta. Eu vou ler aqui o versículo 13 de número 8, capítulo 13, número 8. E esperou Saul 7 dias até que o tempo que Samuel determinou não vinha. Porém Saul
em Gigal o povo se dispensava. Versículo de número 9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e a oferta pacífica. E ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou a Saul, e Saul lhe saiu ao encontro e foi saudar ele. E então disse Samuel: o que fizeste? O profeta pergunta para ele: o que você fez? Aí Saul diz: porque eu vi o povo se espalhando, e os filisteus se ajuntando. E eu disse: agora descerão os filisteus, versículo número 12, contra mim em Gigal, e ainda face do Senhor. E não orei, assim constrangido ofereci o holocausto. Então, ele desobedece a Deus. Olha a resposta do profeta no versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste os mandamentos do Senhor, teu Deus, que ele te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado para sempre. Versículo 14. Porém agora não subirá o teu reino, porque já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração de Deus, que seria Davi, o sucessor de Saul. Então, pela desobediência, mas aqui ele desobedece mais uma vez a Deus, ele não vai desobedecer só dessa vez. Saul, ele faz um voto precipitado. Quando os homens dele estão cansados, que precisava terminar aquela batalha contra os filisteus, ele fala que é para ficar em jejum, que não é para comer nada, tá? E os homens ficam fracos, e eles não conseguem destruir os filisteus totalmente. Esta é uma parte, mas a outra parte é quando Deus dá a ordem para ele para destruir os amalequitas, o rei e tudo que ele tivesse que era para ser destruído, que não ficasse nada, nem mulher, nem criança, nem animais nenhum. Aí o que acontece? Saul, ele vai nessa batalha e ele comete aqui outro erro, né? Olha aqui, olha a ordem de Deus. No capítulo de número 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o povo, sobre Israel. Ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor do Exército: eu me recordei do que fez Amaleque, como se opôs no caminho quando o meu povo subia do Egito. Agora, vai, pois, agora, fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoe. Porém, matarás desde o homem, a mulher, desde o menino, até aos meninos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos e até as jumentas. O que ele faz? O que faz Saul? Saul, ele destrói o povo, mas ele traz Amaleque vivo, e tudo que é vil, tudo que é ruim dos animais ele destrói, mas a parte melhor dos animais ele traz. Aí olha aqui, no versículo número 9, Saul poupa a Agag também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, junto jumentos e cordeiro, o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa desprezável, destruíram totalmente. Olha aqui quando o profeta vai falar com ele novamente, versículo 15, no capítulo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contritou toda a noite e clamou ao Senhor. No versículo 14 diz assim: então disse Samuel: o que banidos de boi e ovelhas é este que chegam aos meus ouvidos?
e mugido de vaca? E disse Saul: de Amaleque trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém, não destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te, declararei o que o Senhor vai falar. E ele vai orar. Samuel, ele vai orar de noite e depois ele volta e diz a Saul: porventura, sendo tu pequeno, Deus pequeno aos olhos, não foste por cabeça na tribo de Israel? O Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou o Senhor este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores amalequitas, peleja contra Teque e Anaquile, porque pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste, ele está desobedecendo de novo, aos despojos e fizeste que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, e aqui no versículo número 22, porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício em que se obedecer a palavra do Senhor? Então ele diz: o que é melhor, obedecer ou sacrificar? Tem o Senhor sacrifício? Então, mais uma vez, Deus quer obediência. O que Deus quer é que nós se mantenha reto, que a palavra dele ela seja cumprida em nós. Então precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos não concordar com algumas coisas que estão acontecendo, porque Jesus já tinha profetizado que muitos pastores eles vinham como ovelha, mas seriam lobos devoradores. E as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de ler a palavra de Deus, ficam acreditando em qualquer coisa. Na verdade, Jesus está vindo, só que Deus, ele quer que todos se salvem, ele está esperando. Somente nem os anjos não sabem o dia que ele vai vir, só Deus. Se mantenha na presença, mantenha firme, se mantenha em oração, orando. Tudo aquilo que nós não conseguimos sozinho, nós oramos a Deus e Deus nos ajuda, porque a palavra dele diz que ele é o nosso ajudador, ele é o nosso socorro bem presente. O Espírito Santo, Jesus disse: só eu vou, mas não deixarei vocês só. Vem aí o Espírito Santo, aqueles que vos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que eu tenho anunciado a vocês. Então o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, quem dá sabedoria. A sabedoria do homem é vã para Deus, não vale nada, tá? Então nós precisamos ter a nossa mente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Não vá se emocionar, começar com emoção, porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração, e quem o conhecerá? Muitas pessoas ela conseguem fazer você sentir aquela emoção, e às vezes nem tudo vem de Deus, tá? Ore a Deus. Havia um certo homem em um certo lugar que ele fazia mágica, e todos pensavam que aquilo ali vinha de Deus, um tal de Simão, o encantador. Eu não sei se vocês já chegaram nessa passagem. E ali foi um discípulo enviado de Deus naquele lugar, e quando ele começou a fazer maravilhas, e o povo começou a se converter, o povo veio a entender que aquele outro homem, que ele não era de Deus. O inimigo ele veio o quê? Para matar, destruir e enganar. Ele é mentiroso, ele é enganador. Então nós temos que estar vigilantes. Você só consegue vigiar se você estiver focado, se você estiver sentado na palavra de Deus e na oração e no jejum.
Por quê? Porque nós precisamos estar pronto. Esta vida aqui nós estamos de passagem. Esse mundo é passageiro, mas cuidado para que você não seja enganado e não venha ficar para trás. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.